Opa, tudo bom? Aqui quem fala é o Fifth Sun e esse é um vídeo um pouco difícil de fazer, na verdade. Bom, vocês provavelmente perceberam que eu já tô há um tempinho sem postar e eu tô aqui para explicar isso dentre outras coisas, né? Bom, eu vou ser curto e direto ao ponto. Eu não tava postando porque eu tava me recuperando de alguns episódios do que eu acredito serem picos de ansiedade, né? Eu tive alguns sintomas físicos, né? Fisiológicos, né? No corpo. Alguns chamam também de sintomas psicossomáticos, né? E eu não estava sabendo lidar com isso, né? E esse foi um tempo que eu tive que tirar um pouquinho longe da internet, me readaptando a internet aos poucos e também recriando assim a minha rotina de forma a não sofrer isso de novo, porque foram momentos muito difíceis, né? Então, basicamente é isso, tá? Eu não tô desistindo de postar. Na realidade, eu faço com muito prazer. Vocês sabem que eu sempre fiz com muito prazer e faço porque gosto. E fiquei um pouco mal de não estar fazendo as gameplays e tal, né? E agora tô voltando aos pouquinhos, né? Fazendo algumas pixel arts e, obviamente, fazendo esses vídeos, né? Eu tenho algumas séries em mente para trazer, tá? Mas vocês devem ter me ouvido falar sobre ansiedade, sintomas psicossomáticos e se perguntado, beleza, mas o que é isso exatamente, né? E é claro, eu trouxe aqui um profissional da área da saúde mental, meu amigo de longa data, chamado Diego Farias, terapeuta, escritor, dentre várias outras coisas, pai também, e ele vai tá explicando para vocês com a visão muito mais profissional, beleza? Olá, galerinha! Aqui quem tá falando é o Diego. Eu sou psicólogo, escritor, fanfiqueiro e pai de dois. Eu queria primeiramente agradecer o Felipe, né, pelo convite, pela confiança no meu trabalho, né? E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre ansiedade, né? E o que é ansiedade? Se esse trem é frescura, se não é frescura, se existe, se é doença, se tem que tomar remédio, né? Eu gostaria de bater hoje um papo com vocês, né? Mas se o Felipe não falou, né? Deixa aí o seu like, né? Coloca aí nos comentários qual é a sua dúvida, se você já passou por isso, que na medida do possível, né, a gente tenta te responder. O canal não é meu, mas a gente faz essas coisas. Então, né, o que é ansiedade? Vamos começar do início, né? Ansiedade é um sentimento que todo mundo tem, né? Então todo mundo sente ansiedade porque todo mundo está vivo, porque todo mundo tem expectativa, porque todo mundo anseia por alguma coisa, porque todo mundo tem uma crise, porque todo mundo em algum momento da vida se sente em dúvida, se sente num beco sem saída, e todas essas situações geram ansiedade. Mas quando é que a ansiedade ela se torna algo negativo, né, e se torna algo que às vezes até nos obriga a buscar ajuda, né, profissional? Né? A ansiedade é uma emoção avançada. Ela deriva de uma das emoções básicas, né? Se você viu divertidamente, você sabe que as emoções básicas são alegria, tristeza, raiva e medo. E a ansiedade, ela deriva do medo, né? Ela é como se fosse uma evolução. Então você vai lá, não sei qual é a sua idade, mas você vai lá em Pokémon, vai lá em Digimon e lembra que tinha as primeiras forms, as mid-forms e as ultimate forms, né? Então você pega a ansiedade é uma mid-form, né, do medo.
E ela vem de uma incerteza, de uma insegurança, né, de uma alta expectativa, né, e aí você começa a sentir uma descarga de adrenalina no corpo, né, você fica agitado, você fica ofegante, você fica, né, às vezes algumas pessoas sentem tremores, outras pessoas sentem taquicardia, porque os batimentos do coração vão lá para cima, né, e até aí a gente ainda está dentro de uma faixa de normalidade. O problema é quando a ansiedade ela se torna um transtorno, né? Que por causa da ansiedade você começa a passar mal, você começa a simular sintomas de algumas condições, né, neurológicas, físicas, né? Há relatos de pessoas que elas sentem que chegam no UPA, chegam no hospital, né, falando que vão infartar, que estão infartando, que estão infartando. E as pessoas geralmente falam: se você estivesse infartando realmente, você não estava nem falando, né? Isso é ansiedade, né? Tem pessoas que ficam tortas, tem pessoas que ficam, né, como se tivessem acabado de ter um derrame, tem gente que desmaia. Então, assim, a grande questão da ansiedade é que a gente não, ela não é igual uma gripe, né? Ela não tem um quadro, não é como um quadro gripal, que você vai ter todos aqueles sintomas certinho. Cada um desenvolve de um jeito, né? Cada um vai conseguir lidar de uma maneira com a ansiedade. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento quando a gente não está bem, né? Se você está comendo demais, se você está usando de alguma atividade, né, como subterfúgio, né? Tem gente que bebe para poder esquecer dos problemas, tem gente que fuma, tem gente que come, tem gente que usa droga, tem gente que se prostitui, enfim, né? Pessoas que usam de outras atividades, de outros vícios para poder lidar com seus sentimentos. E a ansiedade ela se torna um transtorno quando você está de frente para a sua questão, que ela pode ser consciente ou inconsciente. Então, às vezes, você sabe que você tem um trabalho para apresentar amanhã na faculdade, isso dispara o seu gatilho porque você é tímido, porque você pode ter uma crença limitante, porque você tem medo de falar em público, porque você não sabe, não estudou, e aí isso gera em você uma descarga, uma resposta emocional a esse medo, e você pode desenvolver vários quadros de ansiedade. Né? Tem pessoas que desenvolvem a famosa síndrome do pânico, né? Que às vezes a gente passou aí por 2 anos de pandemia. No início, muita gente pipocou com ansiedade, né? E as pessoas se trancaram dentro das suas casas, um medo de morrer, desenvolveram pensamentos obsessivos de lavar a mão. E aí, assim, como que uma coisa passa do normal para chegar a alguma coisa que se torna, né, doentio, né? Se torna transtornador, porque uma hora você já lavou, você não precisa lavar 35 vezes, né? Você já pediu a pessoa para tomar um banho, mas você ainda tá com medo, você tá olhando, né? Se a pessoa dá uma respirada, você acha que ela vai espirrar, você já dá um triplo carpado para trás, né? É como que a ansiedade ela começa a pensar por você, sentir por você e te colocar sempre em situações de perigo, né? Porque você começa a ler o mundo de uma maneira perigosa. Você começa a ler o mundo de uma maneira nociva. Então, por isso que você precisa precisa confirmar o tempo inteiro. Será que eu fechei a porta? Ai, olha só, eu tô olhando aqui pra minha mão parece meio inchada. Ai, meu Deus, não, aquela pessoa tá me olhando, ela vai me assaltar, ela vai me assaltar. E a ansiedade traz pra gente, que são os pensamentos automáticos, certezas infundáveis, né? É como se fosse, né, um álibi para eu participar da minha loucura. Né? Então eu chego lá, eu olho para uma pessoa, a pessoa me olhou, às vezes está me paquerando, e eu acho que a pessoa vai me assaltar, e eu já estou quase correndo, e eu já estou ligando para a polícia, sem confirmar uma situação. Né? Então, se você está ouvindo isso e você é ansioso no sentido, né, do transtorno da ansiedade, você precisa procurar ajuda, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade em assumir, né, que a gente está precisando de ajuda. Porque hoje em dia a ansiedade ela não ataca só pessoas na terceira idade, ela não ataca só os adultos. Tem muita criança com transtorno de ansiedade.
né? Tem muito adolescente com transtorno de ansiedade. E a gente vive numa sociedade cheia de tabus, né? Onde a gente olha assim, né? Lá no TikTok tem um monte de videozinho assim, que coloca lá as pessoas que nasceram na década de 80, né? E aí, conforme vão ficando mais novos, eles dão a entender que as pessoas estão mais frescas, né? Que as pessoas estão cheias de mimimi, que as pessoas são muito sensíveis, são fracas. E não é sinal de fraqueza. Né? Se você for ver a sua tia, a sua avó, às vezes até a sua mãe, só dorme com remédio controlado. Você vai ver lá a caixinha de remédio da tarja preta, né? Então, assim, não se deixem abalar pelos comentários da sociedade. A sociedade é mega preconceituosa, né? E hoje nós vivemos uma vida muito mais louca do que há 20, 30 anos atrás. Mas não significa que a ansiedade foi inventada agora. Sempre existiu. As pessoas só não tinham dado um nome para isso. E hoje em dia a gente trabalha com nome, a gente trabalha com tratamento. O tratamento é psicoterápico, ou seja, você precisa procurar um psicólogo, você precisa começar a falar das suas questões, você precisa resolver os seus nós, entender da onde vem essa crise. E aí, né, o que acontece? A gente acaba aprendendo algumas nomenclaturas, né? E aí você sabe que você tem que lidar com seus gatilhos, né? Tem até um meme, é gatilho. O que significa? O que é o gatilho? É aquilo que dispara, né? Então, às vezes, você tem uma questão com a sua timidez. Fazer um trabalho em grupo é um gatilho, né? Chegar na mina, no cara que você gosta, é gatilho, né? E aí a gente precisa trabalhar esse gatilho para que ele não dispare, para que ele não te coloque numa crise, para que você não seja rendido, né? Ou rendida, sufocado ou sufocada por esse sentimento. E às vezes, só o tratamento psicológico, ele tem uma demora na resposta. Porque quem está em crise constantemente, tem tipo, às vezes, 3 crises de ansiedade por dia, não está conseguindo dormir, já não tá comendo, né? Ou então a pessoa vive naquela tensão 24 horas, às vezes ela precisa entrar com um psiquiatra, né? E precisa entrar com um tratamento psicotrópico, né? Que é os remedinhos de tarja preta. E aí existem vários tratamentos. Existe o tarja preta, existe a homeopatia, existe os naturais. E aí a gente não vai entrar aqui, senão o vídeo vai se alongar muito, em qual é o melhor, qual não é o melhor. Eu só quero que vocês saibam que se acontecer de chegar a esse ponto, não é vergonha nenhuma. A medicação, né, existe um preconceito muito grande com relação à dependência. E assim, não é você tomando um calmante que você vai ficar dependente dele. Mas para que serve a medicação? Quando você está sob transtorno, e seja qualquer transtorno da saúde mental, seja depressão, bipolaridade, borderline, ansiedade, é como se os transtornos fossem aqueles valentões da escola que te seguram para alguém te bater. Quando o remédio vem, o remédio deixa a luta no 1 contra 1. Fica uma luta justa. Então você não fica rendido, rendida aos seus pensamentos, aos seus gatilhos. Você vai continuar sentindo. Porque a ansiedade é para sempre. Enquanto a gente for vivo, a gente vai sentir ansiedade. Agora, ela não precisa virar um transtorno, né? Você pode ter um fósforo aceso, você pode ter um incêndio na floresta, né? A questão toda é a intensidade e o rastro de destruição. Né? Então, a medicação nesses momentos, ela serve para equilibrar. Ela não vai te deixar dopado ou dopada, só mesmo se o caso for muito grave e a pessoa ofereça até risco para ela mesma. Aí ela precisa tomar um sossega-leão mais forte. Mas dentro dos casos comuns que chegam no consultório, que a pessoa ainda está vivendo, que a pessoa não foi privada da sua vida, às vezes ela toma uma medicação que você não faz cócega, né? Eu até como psicólogo já tomei calmante uma época e eu não dormia, não dormia. Agora eu tomo antialérgico, gente, o Histamin é poderoso. Mas já tomei e não te dá sono, relaxa, simplesmente. É a sensação de você tomar quando você tá com dor e toma um Dorflex, né? Então a gente tem que descriminalizar
né, o uso de remédios. Se você está com dor de cabeça, você toma Novalgina. Se está com febre, você toma dipirona. Né? Se você está ansioso, você toma os pães da vida. Né? É muito comum, é muito certeiro. E aí a grande maioria, quando resiste, aí tem que tomar, não quer outra vida. Por quê? Porque a vida fica justa, a vida não fica tão pesada. Você não tem aquela sensação que você foi para academia e pegou mais peso que devia. Né? Você fica ali realmente numa zona de justiça, né? Não dá para eu enfrentar esse sentimento. Não dá para eu encarar ele agora. Até para você, daqui a pouco, se fortalecer, a terapia te fortalecer, te ajudar a resolver as suas questões, para que você não dependa mais de uma medicação. Né? E aí você continue andando para as suas próprias pernas. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, né? Se hoje você se enquadra naquilo que eu falei, você precisa procurar ajuda, né? Não fique com vergonha, né? Ah, Diego, eu não tenho grana. Cara, existem vários programas para pessoas de baixa renda, existem psicólogos que atendem por valor social, existem, né, faculdades de psicologia, você pode procurar aí na sua cidade, né, qualquer faculdade que tenha curso de psicologia tem o SPA, que é a Clínica de Estudante. Então você vai ser atendido por um estudante do curso de psicologia dos últimos períodos. Eles têm supervisão com o professor, então ele não vai simplesmente te dizer o que ele bem entende. Uma pessoa que, assim, para ser psicólogo só falta o diploma, que no 8º período você já teve toda a sua formação, e pode ser uma maneira, e é bem mais barato, né, do que uma sessão de psicólogo. Né? Mas assim, existem ONGs, instituições, é só você jogar no Google o que você acha. Mas a questão é que a gente precisa primeiro se assumir quanto ansiosos, a gente precisa primeiro assumir que esse problema existe para a gente conseguir tratá-lo, porque a maioria das pessoas que ficam em negação, quando elas vão realmente procurar ajuda, elas já surtaram, elas já abriram comorbidades, que são outras questões, porque as doenças da saúde mental, elas adoram uma aglomeração. Então, às vezes, você começa na ansiedade, mas da ansiedade você puxa para a depressão, aí a ansiedade evolui para uma síndrome do pânico, e quando você vai ver, você tinha que tomar uma passiflora, você tem que tomar 2, 3 caixas de remédio para poder dar conta. Então, vamos se cuidar, né? Vamos fazer coisas que nos deixam felizes, vamos resolver as nossas pendências, nada de ficar varrendo, né, os seus problemas para debaixo do tapete, vamos encarar a vida de frente, peça ajuda, tá bom? Muito obrigado, Fê, por esse lugar de fala, espero que essa mensagem ajude muitas pessoas, né, não só para alavancar vídeo, mas eu espero que você que está escutando isso, você não se sinta sozinho, né? Você não se sinta um ET, uma pessoa escangalhada, nem nada disso. Milhares e milhares de pessoas se sentem assim ao redor do mundo. Só que algumas tomaram a decisão de se cuidar. E eu espero que você também tome essa decisão, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Até a próxima. Muito obrigado pela sua participação, Diego. Eu que agradeço, na verdade. Né? Como eu já disse, ele é um amigo de longa data, né? E sempre esteve comigo de muito tempo, né? E só relembrando, né? Ele é psicólogo, escritor, pai de dois, né? E também tem redes, né? Sociais onde ele posta conteúdo, né? Sobre o livro que ele escreveu, também sobre psicologia, né? Então é claro que eu vou estar deixando os links aí dele na descrição para caso vocês tenham interesse de repente contatar ele para alguma dúvida específica, quem sabe marcar uma consulta ou até mesmo comprar o livro dele, fiquem à vontade, beleza? E coisas muito interessantes, né, que ele falou, alguns termos, né, buscar ajuda, né, se aceitar, se assumir, né, não só em relação à ansiedade, eu diria, mas também com relação a todas as nossas emoções, né? São termos muito importantes para quem está lidando com elas ou simplesmente está buscando
mais autoconhecimento, né? E eu posso dizer para vocês que eu tô numa fase bastante relacionada a essas duas coisas, né? Lidando com as minhas próprias emoções e me autoconhecendo, né? Eu comecei a ir à terapia, né? E uma das coisas que eu lembro de ter conversado com a doutora é que antes eu me via como um carinha, né? Simplesmente. E depois de um tempo eu passei a me conhecer um pouquinho mais, né? Eu diria que antes eu me via, se eu fosse um desenho, antes eu seria uma folha em branco somente, né? Essa é a minha visão de mim mesmo. Hoje em dia eu acho que eu me vejo um pouquinho mais como um rascunho. Eu entendo um pouquinho a forma de como eu me sinto, de como eu costumo me comportar, né? E também de quem eu sou como função também, né? Então, basicamente, e é claro que essas coisas iriam afetar a minha convivência aqui na internet, né? E é um pouco difícil me abrir com relação a isso, né? Mas eu acho que é algo importante, né? Não só para o meu processo de aprendizado, autoaprendizado, autoconhecimento, mas também eu acho que para conscientizar, né? Porque todos nós temos emoções, todos nós temos sentimentos, todos nós temos pensamentos, né? E temos nossas próprias questões, nossos próprios traumas, nossos próprios gatilhos, né? Então, eu acho que é importante também falar sobre isso, né? Hoje, nós sempre fomos educados a reprimir essas coisas e lidar com isso de forma muito falha, eu diria, sabe? Mas quando a gente fala sobre isso, fica muito mais claro, né? O que é o problema ou a questão e também para poder lidar com essas coisas, né? Mas beleza, né? O que isso influencia aqui no canal, né? O que essa nova fase da minha vida pessoal influencia no canal, né? Bom, basicamente o que aconteceu, né, é que eu estava num ritmo muito acelerado de produção, né? E eu vi que eu estava perdendo um pouco o prazer de fazer por hobby, sabe? Eu diria que eu estava industrializando o meu próprio conteúdo, me obrigando a postar 3 ou mais vídeos por semana. Aí você pode dizer, Felipe, mas pô, 3 vídeos por semana de repente não é muito, né? É, teve, tiveram criadores de conteúdo, acho que existem até hoje, que postam 1, 2, 3 vídeos até por dia, né? Só que o meu formato de produção já estava assim, extenuante, postar de 3 a 6 vídeos até chegou a ter até 6 vídeos por semana, né? Então acaba que eu estava muito ansioso, querendo produzir para ter resultados, e eu entrei num loop de sofrimento, dor, porque eu não estava conseguindo produzir tanto e eu tinha que fazer um monte de coisa e não sabia o que fazer. E juntou com outras questões também pessoais do passado minha e acabou que afetou bastante. Eu tive que dar uma ressignificada na minha rotina para poder produzir de forma saudável, né? O que isso quer dizer para a frequência de vídeos aqui do canal? Bom, basicamente significa que eu não vou garantir 3 vídeos por semana. Na verdade, eu não vou garantir nem 2, nem 1, tá? Significa que eu estou abandonando o canal? Óbvio que não, né? Eu vou estar fazendo de acordo com a minha disponibilidade e sem forçar muito a barra para sempre ter vídeos, né? Basicamente significa, se eu tiver muito disponível e se eu me sentir muito à vontade para gravar várias gameplays, já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gameplays por semana, ou vídeos em geral, eu vou fazer isso. Caso eu não estiver sentindo, eu não faço, né? Basicamente como deveria funcionar, né? Então, isso é o que é a informação sobre o canal que eu queria passar para vocês, né? A frequência de vídeos vai ficar diferente, né? Por conta de eu estar numa fase diferente da minha vida e estar enxergando as coisas de uma forma diferente. Significa que o meu conteúdo em si vai mudar? Eu acho que sim, né? As pessoas mudam com o tempo, né? E evoluem e tal, mas não é uma mudança que eu acredito que ser para pior, né?
Eu acredito que eu vou estar um pouquinho mais consciente dos meus próprios pensamentos, dos meus próprios sentimentos. É uma evolução até mesmo como criador de conteúdo, né? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. O vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de vídeo é um vídeo bem legal, um pouco trabalhoso de fazer, mas é bem legal de fazer. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Então me digam aí o que vocês acham desse tipo de vídeo mais vlog, mais, digamos assim, de opinião e tal. E claro, né, falando em opinião, óbvio que as minhas falas, o meu discurso não são absolutos. Eu estou falando basicamente da minha experiência, né, da minha forma de lidar com os meus sentimentos. Isso significa que nada que eu disser é lei, né? O que o Diego também disse são informações profissionais, científicas, né? Agora, a forma com que eu estou falando, basicamente eu estou descrevendo a minha experiência, né? Não significa que você tem que fazer da mesma forma, né? Então, basicamente, eu espero que tenha ajudado esse vídeo tenha ajudado vocês a se conscientizar um pouco sobre essa questão da saúde mental e também espero que tenha informado vocês aí sobre como vai ficar o canal, beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês fiquem bem. Cuidem de si mesmos, daqueles que estão próximos de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.